Campina Grande, quarta-feira, 28 de maio. Hoje comemora-se o Dia do Ceramista e também o Dia da Saúde. Queremos, nessa oportunidade, informar a todos os nossos internautas, telespectadores da TV Master, TV a cabo, que o programa Opção para a Vida, nessa manhã, estará trazendo uma reflexão muito importante, ministrada pelo pastor Hernandes Dias Lopes, da letra à palavra, e o tema é suicídio. E por que tanta gente tem se suicidado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? É que o homem tem um vazio na sua alma, e esse vazio ele quer preencher com tudo que o mundo oferece. Só que, segundo Santo Agostinho, o homem tem esse vazio no seu coração e ele quer preenchê-lo com tudo que o mundo oferece. Riquezas, glórias, sexo, fama, glórias humanas. E jamais ele vai preencher este vazio. Pelo contrário, vai aumentar. Somente Jesus pode satisfazer plenamente os anseios da alma, o desejo do homem se sentir realizado e feliz. Somente Jesus. Porque foi ele quem disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Talvez você que está conosco nessa manhã esteja até pensando em dar cabo da sua vida. Só quem tem o direito de dar cabo da nossa vida ou tirá-la é o próprio Deus, que nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Portanto, continue conosco. Ouviremos também ainda o cantor Ronquenoli, louvando a Deus com uma belíssima música para o nosso enlevo espiritual. E finalmente estaremos trazendo uma reflexão, a primeira parte, dentro de instantes. Mas antes, gostaríamos de orar por você que está conosco. Pai, obrigado por este dia, por esta oportunidade. Obrigado pelos que estão conosco, nos assistindo. Abençoe a cada família, cada coração. Liberta aqueles que estão, Senhor, pensando em dar cabo das suas vidas. Portanto, guarda e livra deste atentado contra a sua própria vida. Nós te louvamos porque o Senhor é quem nos guarda, é quem nos livra, é quem nos protege. Por isso, nós te rogamos tudo isto agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da letra à palavra, falando sobre o tema suicídio. O suicídio é um dos maiores dramas sociais do Brasil e do mundo. Há mais suicídios no mundo do que assassinatos. As pessoas estão desesperadas, ceifando a própria vida. O suicídio está presente hoje em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias, em todos os grupos religiosos. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, doutores, analfabetos, religiosos e não religiosos, estão desistindo da vida, saltando no abismo da morte. Por que as pessoas se matam? Certamente por causa das angústias da alma. Agora em São Paulo, nós estamos aflitos, a imprensa está divulgando isso, porque escolas conceituadas estão vendo alunos tirando a própria vida. E são pessoas que têm boa condição social, que estudam em escolas conceituadas. Mas por que as pessoas fazem isso? Certamente a angústia, a dor, o vazio, a solidão, os dramas familiares, a depressão, filhos órfãos de pais vivos, a separação dos pais, a crise existencial que assola o peito, que angustia a alma. A solução não é o suicídio. A saída não é a morte. O suicídio é um engano, porque o suicídio não encerra a realidade da vida. Nós não somos apenas matéria. A nossa vida prossegue depois da sepultura. Portanto, a saída está em Deus. Ele é o autor da vida. Ele é o mantenedor da vida.
Ele é o doador da vida e só Ele tem autoridade para tirar a vida. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para trazer vida e vida em abundância. Você não precisa naufragar nas águas revoltas da angústia. Você pode correr para os braços de Jesus. Ele tem para você vida plena, maiúscula, superlativa, a própria vida eterna. Amós capítulo 1, versos 3 a 15. Versos 3 a 15. Vamos ler. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate-Aven, e ao que tem o centro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não suscitarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não suscitarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não suscitarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilacerarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu queria, antes de nós darmos a introdução do estudo de hoje, dizer uma coisa para vocês. Possivelmente a gente lê um texto desse e não sabe nem para que foi escrito, nem a razão pela qual a gente ouve tanta coisa aqui que parece estranho para a gente. Mas quando a gente estuda, quando a gente analisa, quando a gente pesquisa, eu vou tentar trazer para vocês o sentido de toda essa escritura, porque talvez você já tenha lido isso, essa passagem, e você, oxe, que vai tocar fogo, que é isso, que foi que houve, e vai quebrar as muralhas, os palácios, e esse Deus é um Deus vingativo? Negativo, tira isso da sua cabeça. Deus é justo, Ele julga com justiça e com equidade.
Aquele que merece realmente ser punido e castigado, ele castiga. Aquele, porém, que por razões outras procura conhecer o caminho, a verdade que Deus expressa em sua palavra, a esse Deus tem um tratamento que podemos dizer agrada ao seu coração. Então eu queria que você, por favor, nessa série de estudos que iniciamos na última quinta-feira, o pastor Antônio Júnior deu a introdução, ele leu apenas 2 versículos, os versículos 1 e o versículo 2, e a gente hoje vai ler dos versos 3 até o versículo 15. E aí você diz, por que pastor fez a introdução 2 versículos apenas? E o senhor vai ler 13 versículos. Porque dentro da sequência temática, aquilo que pastor Antônio Júnior trouxe para vocês foi apenas um introito, foi uma introdução. Embora que esse capítulo 1, todo ele é uma introdução, mas a partir do versículo 3 até o versículo 15, você vai encontrar como título do nosso estudo hoje, agora nesta série, Chamados à Verdade. Aí você vai, isso que você acabou de ouvir, vai aprender ou vai estudar comigo sobre juízo contra as nações. Digam comigo, juízo contra as nações. Mais uma vez, juízo contra as nações. E que juízo é este? Por que esse juízo contra as nações? Porque essas nações, elas se rebelaram contra Deus, elas perseguiram o seu povo, o povo que se chama pelo nome do Senhor. Eles não fizeram caso de que Deus estava se instrumentalizando e usou este povo para abençoar as nações através da promessa que Deus fez a Abraão. E até então, eles acharam pouco, se rebelaram e procuraram levar o povo para o cativeiro assírio, babilônico, enfim. Então Deus tem que tratar com este povo. Outra coisa também, não pensem que Israel está isento. Não pensem que porque Israel é o povo de Deus, está fora. Como a gente costuma dizer num dito popular, é como se fosse uma carta fora do baralho. Não, senhores, Israel também não foi punida, não só foi punida, mas também será. Mas porque Deus ama este povo, porque Deus tem um propósito com este povo. Se você analisar direitinho no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, o Senhor diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até os que estão escondidas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você vai entender porque Deus realmente trata com o seu povo, de forma que o povo muitas vezes era levado para um exílio, sofria o castigo, mas porque Deus amava e Deus ama aquele a quem repreende, aquele a quem ele recebe por filho. Então o texto que eu li para vocês vai tratar exclusivamente disso que eu estou tentando mostrar, do que você vai ouvir nessa noite. Então Deus tratou com as nações com juízo no passado, no presente e no futuro. No final desse estudo você vai entender, do nosso estudo de hoje. Por exemplo, meus irmãos, lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 2, o Senhor diz assim, nada oculto que não seja descoberto ou revelado, e nada encoberto que não seja revelado. Então o que está muitas vezes debaixo de 7 capas, varreu para debaixo do tapete, um dia, o que essas nações, o que esses reis, príncipes, monarcas, governantes fizeram, e muitas vezes se levantaram contra o povo de Deus, um dia, eles vão ter um ajuste de contas. Então estudaremos hoje o livro do profeta Amós, sobre 4 aspectos. Sobre o aspecto histórico, no caso a época em que foi escrito. Vamos também ver as questões bíblicas, políticas, social e espiritual. E durante toda a exposição do estudo e no final nós vamos tentar fazer algumas aplicações para os nossos dias. Aplicações estas que você vai ver, mas parece que a coisa está se repetindo. O que aconteceu há 3 ou 2 mil anos atrás, está acontecendo novamente hoje, em nossos dias, sim. Porque o homem, meus irmãos, é o mesmo. O homem não mudou nada. Ele muda quando ele tem um encontro com Deus. Ele é transformado
quando ele realmente nasce de novo, quando se torna uma nova criatura. Então, Amós, quem era Amós? Amós era um homem culto, era um homem preparado. A gente quando lê que ele cuidava de gado, era um homem que plantava sicômoro, que era, depois do cedro, era a árvore mais procurada, porque era riquíssima em ser uma madeira boa. Ele era plantador de sicômoro e também era boieiro ou vaqueiro, para aqui para a gente no Nordeste. Mas ele era um homem culto, era um homem preparado. Ele vai falar aqui muitas coisas para um povo que realmente precisava de ouvir aquilo que era de mais importante, que era atual naqueles dias. Então ele não era um homem desinformado. E Deus então chamou este homem no ano 750, 760 antes de Cristo. E esse homem, embora foi criador de gado, colhedor de sicômoros, mas ele era um homem que estava ligado com Deus. Deus o levantou para profetizar contra o reino do norte, que tinha se rebelado contra Deus, cujos homens viviam uma vida semelhante no que vivemos hoje, inclusive, já vou trazer a primeira informação, como os nossos políticos, como os nossos governantes vivem hoje aqui no Brasil. Eu estava preparando esse estudo, meditando, refletindo, e pelo comportamento daquelas autoridades daqueles dias, eu digo, não tem diferença nenhuma para os nossos dias. Fraude, roubo, desvio, a exemplo do que nós vimos agora recentemente, esse escândalo dos aposentados, das pessoas idosas, pessoas que estavam sendo roubadas e lesadas, sem ter o menor conhecimento do que estava acontecendo, porque são pessoas que não têm muito acesso à internet, são pessoas que não têm uma certa formação, às vezes não sabem nem quase assinar o nome, e foram estes pobres, coitados, que foram roubados. Então naqueles dias de Amós, havia esse tipo de comportamento. Não há diferença, irmãos. E Deus então levanta Amós para mostrar o pecado do povo. Obviamente, o povo também tinha pecados, inclusive dos governantes, que usaram Israel para muitas vezes se locupletar. Então não há diferença. Havia naqueles dias idolatria, corrupção, perversão. E tudo isso, meus irmãos, estava sendo explorado e usado e abusado, sem que o homem tivesse o menor sentimento do que ele poderia evitar, para não trazer tantas tristeza, tanto constrangimento. Porque só em a gente comentar o que está acontecendo no Brasil hoje, parece-me que chegou à casa dos 90 milhões, ou é bilhões, né? Por aí, do que foi desviado, do que foi roubado, sacado do bolso dos aposentados, daqueles que são pensionistas. Aí eu estava me lembrando, irmãos, que a gente parece que se acostumou com tanta notícia escandalosa de roubalheira neste país. Eu já estou aplicando isso aqui, né? Porque eu acredito que os irmãos devem estar lembrados de que há algum tempo atrás nós tivemos um escândalo chamado o escândalo dos 10 anões, do mensalão, da Lava Jato, dos zelotes, do que dizem eles, toma lá e dá cá. Isso entristece, isso envergonha aqueles que realmente são pessoas dignas de serem respeitadas por exercer autoridade, mas infelizmente não há nenhum respeito ao cidadão, muito menos eles se preocupam de que isso não esteja trazendo qualquer constrangimento, tristeza a toda a nação. Então nesse capítulo 1, versos 3 a 15, o profeta descreve que Deus tem um juízo. Deus vai tratar com juízo, em juízo, com aqueles que realmente se levantam contra o seu povo,
contra a sua palavra e contra o próprio Deus. Aqui nessa passagem que eu li para vocês, nos versos 3 a 15, eram 7 nações. E vocês vão ver que todas as 7 nações, inclusive Israel também, não ficou imune, não foi isenta de ser também repreendida pelo Senhor. Quando a gente estudou o livro de Oséias, a gente viu isso. Hoje a gente está falando sobre a punição do Senhor, o juízo do Senhor sobre aquelas nações que se levantaram contra Israel. Então, nesse texto que nós lemos, nós vamos ver que Damasco, onde está Damasco? Damasco está na Síria, né? Ela existe até hoje. E a Filístia, Tiro, inclusive eu vou falar hoje à noite sobre essa cidade de Tiro, que nós tivemos lá. Vocês vão ver uma coisa incrível hoje à noite. Vocês vão entender porque Deus tocava fogo, como era que Deus tocava fogo numa cidade. Então, Damasco na Síria, Filístia, Tiro, Amnon, Moabe, Judá e o próprio Estado de Israel. Quero lembrar para vocês o que o escritor sagrado, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, e aí você vai entender agora, porque até Israel também foi repreendida pelo Senhor. Não apenas as nações que se levantaram contra Israel, mas a própria nação de Israel. E aí você vai entender o que eu vou ler agora, 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, verso 18 e o verso 19. Olha o que é que o Senhor diz aqui na segunda carta de Pedro, versículos 17, 1 Pedro capítulo 2, versos 17, 18 e 19. Eu acho que eu troquei aqui o versículo. Deixa eu ver. 1 Pedro capítulo 2, ou é 2 Pedro? Mas eu vou ler aqui para vocês, vocês vão entender. É um texto que diz assim, que Deus vai tratar ou começar o seu juízo pela sua casa. Pela sua casa. E qual será o fim daqueles que não são ou não pertencem à casa de Deus? Essa passagem que eu estou querendo ler para vocês, eu acho que eu fiz aqui uma anotaçãozinha e não estou encontrando, mas é exatamente isso que ele diz. Essa passagem que eu estou citando para vocês. O juízo de Deus há de começar pela sua casa. Qual será o fim daqueles que não obedecem a Deus, nem muito menos a sua palavra? 1 Pedro 4. Então é isso aí, eu coloquei o verso, capítulo, 1 Pedro capítulo 4, versos 17, é isso aí, é esse texto que eu estou querendo. 4, 17, é esse versículo que eu quero, essa passagem. Vou ler para vocês. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o juízo? Sim, o ímpio. Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ora, se Deus vai começar o juízo pela sua casa, imagine aqueles que não obedecem ao Evangelho. Então entra aqui as nações que se rebelaram contra Deus, que menosprezaram a sua palavra e que se levantaram contra o seu povo. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. É chegado. Ora, se primeiro vem por nós,
qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. E se é com dificuldade, grava bem isso aí, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Ele é justo. Há equilíbrio na balança de Deus. Não tem contrapeso. Ele é justo. E é por isso, meus irmãos, que Ele vai tratar com todas as nações, é o tema do nosso estudo hoje, o juízo contra as nações. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20, que nos deu o privilégio de adentrarmos em sua casa ou no seu estabelecimento onde você se encontra a estas horas. Deus abençoe você e toda a sua família. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor e pastor norte-americano Ron Kenoly. E até amanhã. The sky shall unfold, preparing his entrance. The stars shall applaud him with thunders of praise. The sweet light in his eyes shall enhance those awaiting. And we shall behold him then face to face. You know this, sing it with us. We shall behold him. We shall behold him face to face in all of his glory. We shall behold him. Yes, we shall behold him face to face. Our Savior and Lord, the angels will sound the shouts of his coming. The sleeping shall rise.